Era uma época diferente. Muitos anos atrás, antes de muitas leis e restrições de caça entrarem em vigor. Naqueles dias, eu caçava javalis. Não por esporte, mas para proteger as pequenas propriedades de agricultores que eram frequentemente devastadas por essas criaturas. Uma vez, recebi uma oferta que parecia irrecusável, um trabalho na Amazônia, e assim empacotei meu equipamento e embarquei para o coração da floresta. Viajei por dias, primeiro de avião, depois de barco e, por fim, a pé. Fui acompanhado por Pedro, um guia local, cuja experiência na floresta era incomparável. Os primeiros dias na floresta foram relativamente tranquilos. Armamos acampamento perto de um pequeno riacho. O som da água e os sons da floresta ao redor eram hipnóticos. E no segundo dia, tive meu primeiro encontro com um grupo de javalis. Segui o protocolo usual, certificando-me de que o animal abatido seria usado pelos moradores locais, garantindo que nada fosse desperdiçado. Porém, enquanto eu estava imerso no desafio da caça, Pedro parecia cada vez mais nervoso. Certa noite, enquanto nos sentávamos ao redor da fogueira, ele compartilhou um antigo conto local sobre uma criatura que habitava a floresta. Um ser, metade homem, metade animal, que protegia os animais da floresta de caçadores. Eu ri, desconsiderando-o como uma mera lenda. Tudo mudou na quinta noite. Acordamos com um barulho ensurdecedor. Parecia que algo grande estava se movendo pelo acampamento. Peguei minha espingarda e fui investigar. Para minha surpresa, encontrei pegadas enormes, diferentes de qualquer javali que eu já tivesse visto. Segui-as até a margem, onde desapareceram. Nos dias seguintes, a atmosfera mudou. Sentia-me constantemente observado. Os animais ao redor pareciam mais barulhentos, mais inquietos. E então, uma noite, eu vi uma criatura, parcialmente escondida entre as árvores, seus olhos brilhando à luz do luar. Tinha a forma de um homem, mas a pele grossa e áspera. Tentei me convencer de que era apenas um animal, talvez um animal mutante, mas seu comportamento dizia o contrário. Ele observava, estudava e, acredito, compreendia. Comecei a me sentir como a presa, uma reviravolta irônica do destino. Pedro insistiu para que partíssemos, mas minha teimosia e curiosidade me mantiveram ali. Queria entender essa criatura, estudá-la, mas a cada noite ela se aproximava mais do acampamento, e uma noite tudo culminou. Fui despertado pelo som de algo revirando nossos suprimentos. Ao sair da tenda, me deparei com a criatura parada bem à minha frente. Era imenso e imponente, seus olhos fixos nos meus. Por um momento, ficamos assim, olho no olho, caçador contra caçador. E então, tão rápido quanto apareceu, desapareceu na escuridão. Decidimos partir na manhã seguinte. Mas a jornada de volta foi tão aterrorizante quanto os dias no acampamento. Sentia que estávamos sendo seguidos, ouvidos, mas nunca vi a criatura novamente. Depois dessa experiência, abandonei a caça, não por medo, mas por respeito. A floresta me ensinou uma lição valiosa sobre os papéis que assumimos e como, em um piscar de olhos, podemos nos tornar a presa. Aquela criatura, fosse o que fosse, me mostrou que há coisas na floresta que não devem ser perturbadas. Era um sábado ensolarado de setembro, e eu havia planejado uma trilha de 10 quilômetros. A rota estava claramente marcada no mapa que baixei, e embora estivesse sozinho,
me sentia confiante. As primeiras horas foram tranquilas. A trilha estava bem sinalizada e a paisagem era de tirar o fôlego, com enormes árvores cobrindo o céu e o chão coberto de folhas crocantes. No entanto, após uma pausa para almoço, comecei a notar que as marcações da trilha estavam ficando menos claras. Pensei em voltar, mas, teimoso como sou, decidi seguir em frente, confiando no meu senso de direção. Conforme as horas passavam e o sol começava a se pôr, comecei a me sentir verdadeiramente perdido. Meu telefone não tinha sinal, e a bússola que eu sempre carregava parecia estar agindo de forma errática, sem me dar uma direção clara. Cada árvore parecia igual à anterior, e o que antes era uma vista maravilhosa, agora parecia um labirinto interminável. À medida que a escuridão se instalava, o frio começou a se tornar intenso e os sons da floresta ficaram mais presentes. O farfalhar das folhas, o piar distante de um pássaro, o barulho de algo se movendo no mato. E foi esse último som que realmente começou a me assustar. Em várias ocasiões, tive a sensação de que estava sendo observado ou seguido. A princípio, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas depois de um tempo, não pude ignorar o fato de que algo ou alguém estava se movendo nas sombras, sempre mantendo uma certa distância de mim. Lembrei-me então de histórias que ouvira sobre caçadores ilegais naquela área, gente que não gostava de ser surpreendida, que colocava armadilhas pela floresta e que não era amistosa com intrusos. Minha mente começou a imaginar cenários cada vez mais aterrorizantes. Desesperado, decidi subir em uma árvore e esperar o amanhecer. Pelo menos lá em cima, eu me sentiria um pouco mais seguro. E foi exatamente o que fiz. Encontrei um carvalho robusto e, usando minhas habilidades rudimentares de escalada, consegui me acomodar em um de seus galhos mais grossos. A noite foi agonizante. Em várias ocasiões, ouvi passos abaixo de mim. Em um momento particularmente aterrorizante, uma silhueta parou bem abaixo da árvore em que eu estava. Olhou ao redor por alguns minutos e depois continuou seu caminho. O alívio só veio com os primeiros raios de sol. Com a luz do dia, consegui reorientar-me e, com muito esforço, encontrar a trilha novamente. Estava exausto, com fome e assustado. Mas o pensamento de sair daquele lugar me deu forças para continuar. Finalmente, depois de algumas horas, encontrei o estacionamento onde havia deixado meu carro. Nunca senti tanta gratidão por ver algo familiar. Depois daquela experiência, aprendi a sempre ter um plano de contingência e a nunca subestimar a natureza. Também prometi a mim mesmo nunca mais fazer trilha sozinho. A floresta, com sua beleza inigualável, também esconde perigos e mistérios que podem ser fatais para os despreparados. E quanto ao estranho na floresta, nunca soube quem era, e parte de mim teme voltar e descobrir. Moro no Rio Grande do Sul e esta história aconteceu comigo neste verão, logo após o fim do lockdown. Eu tinha 20 anos na época. Após o fim do lockdown, fui passar algumas semanas na casa dos meus avós. Fiz um teste antes e estava tudo bem. Meus avós moram em uma pequena cidade no norte do Rio Grande do Sul e têm um cachorro grande. Quando eu era muito jovem, morei com meus avós por 1 ano. E naquela época, o cachorro ainda era um filhote. O nome dele é Chipai, que em português poderia ser traduzido carinhosamente como Pequeno Diabo. Considerando que, quando eu morava lá, brincava muito com ele, nós éramos muito próximos, e essa proximidade terá relevância no desenrolar desta história.
Duas das minhas atividades favoritas são fazer longas caminhadas e correr. Portanto, todas as noites eu saía para uma longa caminhada com o cachorro. Havia uma trilha que seguia por uma floresta e depois subia uma pequena colina, onde havia um grande espaço com muitos campos. Eu costumava correr lá, então conhecia bem o lugar. O ar era fresco e a vista era linda, então íamos para lá todos os dias. Isso também ajudava meus avós a manterem o cachorro fazendo muito exercício. Na primeira vez que caminhamos por lá, tudo correu tranquilo. Apenas aproveitamos o passeio. A trilha tinha cerca de 6 quilômetros, então basicamente era uma caminhada de 1 hora. Em uma das noites, enquanto caminhava pelos campos, notei 3 rapazes um pouco mais adiante. Eles pareciam estar fumando e conversando entre si, mas não dei muita atenção e continuei meu caminho. Na semana seguinte, como de costume, fui para os campos. Desta vez, havia apenas um daqueles 3 rapazes, e ele não estava fumando. Quando me viu, eu estava na entrada do campo logo após a pequena subida da colina. Então a entrada da floresta estava logo atrás de mim. Ele fez um sinal com a mão para chamar minha atenção e perguntou se eu tinha um isqueiro, o que eu realmente tinha no bolso. Eu disse a ele, sim, claro. Então ele veio até mim com as mãos nos bolsos de seu moletom. Quando ele se aproximou, por algum motivo, senti um arrepio. É incrível como às vezes seu instinto sabe que há um problema, mas você não o ouve porque nada parece estranho. Entreguei o isqueiro quando ele passou por mim. Nesse momento, meu cachorro estava olhando para ele. Então, tudo aconteceu muito rápido. Ele fez um movimento rápido com a mão, vindo de dentro do moletom, e eu só vi algo brilhando. Tive o reflexo de me jogar para trás com tanta força que caí no chão e só então percebi que era uma faca que ele estava segurando e que ele tentou me esfaquear. O que me salvou foi meu cachorro. Que Deus o abençoe. Quando ele viu o cara tentando me esfaquear, pulou nele e ele caiu, fazendo a faca cair de sua mão. Como eu disse antes, ele é um cachorro enorme. Imediatamente levantei-me e ouvi algo vindo de trás de mim, da entrada da floresta. Vi 2 caras usando máscaras de animais correndo na minha direção. Eles provavelmente eram os 2 amigos. Nesse momento, seu cérebro age por você, você não pensa. E, neste caso, a resposta que encontrei foi muito simples. O outro cara ainda estava no chão. Então eu simplesmente olhei para o meu cachorro que estava mordendo o cara e chamei ele. Comecei a correr e ele me seguiu. No entanto, ouvi alguma coisa vinda do cara que estava no chão. Era como, peguem ele, não deixem ele escapar. Nesse momento eu estava totalmente aterrorizado e só corria. Ouvi eles correndo atrás de mim. Só conseguia pensar quanto tempo eles me seguiriam. Quem diabos eles eram? Foi a primeira vez que fiquei realmente feliz por ser um corredor. Eu era claramente melhor do que aqueles caras, e isso me salvou, porque eles continuaram correndo atrás de mim, e para mim parecia uma eternidade. Felizmente, no final do campo, havia outra entrada para a floresta, e desta vez era uma descida com a estrada no final. Ouvi os passos dos 3 caras se distanciando à medida que chegava ao final da floresta, mas eu não parei de correr até chegar à casa dos meus avós e trancar a porta. Respirei fundo e abracei meu cachorro. Nunca fiquei tão feliz por tê-lo em minha vida. Depois disso, contei tudo aos meus avós. Chamamos a polícia, mas eles não encontraram ninguém. Não sei o que aqueles caras queriam. De qualquer forma, eu realmente não quero saber. Me chamo Antônio, e o que vou compartilhar agora é a mais aterradora experiência que já vivi.
Trabalho como pescador há quase 3 décadas, enfrentando rios e mares, mas nada me preparou para o que encontrei no coração da Amazônia. Em 1998, recebi uma proposta tentadora de um grupo de cientistas que estavam estudando espécies de peixes raros na região. Eles precisavam de um guia experiente que pudesse navegar pelas águas traiçoeiras e obscuras daquele rio. Era um trabalho bem remunerado, então concordei. O início da viagem foi esplêndido. A majestade da Amazônia é algo que todos deveriam testemunhar ao menos uma vez na vida. As águas escuras, a floresta densa, os sons da natureza, tudo era hipnotizante. Na terceira noite, após um dia inteiro de pesca, decidimos acampar próximo a uma clareira. A noite estava úmida e o zumbido dos insetos soava como uma canção de ninar. Por volta da meia-noite, acordei com um som estranho, um arfar pesado como de um animal de grande porte, acompanhado por um sutil rosnar. Peguei minha lanterna e investiguei os arredores. Foi quando vi a silhueta. Parecia um felino ou lobo, mas era imenso, com proporções fora do comum e olhos que refletiam uma luminosidade amarelada e intensa. Ao perceber minha presença, a criatura soltou um rosnado profundo e desapareceu na escuridão da floresta. Relatei o que vi e a equipe ficou em alerta. Alguns argumentavam ser um jaguar ou um lobo-guará, mas seu tamanho era anormal. Na região, histórias de criaturas misteriosas eram comuns, mas eu nunca tinha dado crédito a elas. Os dias seguintes foram tensos. Pegadas estranhas circundavam nosso acampamento e sons desconhecidos ecoavam à noite. Mateus, um dos cientistas, estava convencido de que a criatura que eu havia visto estava nos observando. Em uma manhã, encontramos parte do nosso suprimento rasgado e devorado. Era claro que não estávamos sozinhos. No 7º dia, durante uma expedição para a pesca, Mateus gritou. Corri em sua direção e o vi paralisado, olhando para uma árvore. Marcas de garras imensas estavam gravadas no tronco, muito mais altas do que qualquer animal da região poderia alcançar. Na noite daquele dia, o pior aconteceu. A criatura atacou o acampamento. Ouvi os gritos, e a silhueta daquele bicho imenso estava ali. Seus olhos amarelos fixos, ele estava entre o matagal e nós. Lutamos para afastá-lo com tochas e gritos. Após momentos de puro terror, a criatura recuou para a floresta, deixando-nos em choque. Decidimos partir ao amanhecer, mas a sensação de sermos observados nunca nos deixou. Toda a sombra, todo o ruído da floresta nos fazia temer o retorno daquele ser. Finalmente, após dias de tensão, chegamos a uma aldeia próxima. Retornei à minha cidade natal, marcado para sempre pela experiência. A imensidão e o mistério da Amazônia ainda me assombram. Acredito que aquela criatura não era apenas um animal. Se você se aventurar pelas profundezas da Amazônia, tenha cuidado. Respeite seus limites, suas criaturas e seus mistérios, porque lá você não está no topo da cadeia alimentar.